Então, aqui nós temos o período composto simples, a oração absoluta. Tá vendo? Por quê? Você tem, por exemplo, a professora da aula de história. Então, você tem uma oração absoluta. O período composto, ele pode ser composto por tem que ser composto por mais de uma oração, ou seja, tem que ter mais verbos. Então, quanto mais verbo o período tenha, né, mais oração ele vai ter, ele terá, ok? Aí esses períodos, eles se dividem em dois, né? O período de coordenação e subordinação, né? O período de coordenação são orações que são coordenadas entre si por aquelas conjunções, as conjunções que nós conhecemos como conjunções coordenativas, ok? Coordenativas. Então, as coordenativas, elas simplesmente precisam delas ou de uma vírgula para completar o período, tá certo? Veja só. Olha só a oração. Hoje, olha só a oração, ó. Hoje, olha só, hoje eu vou comer mocotó e vou sair com a família. Então, aí eu tenho a conjunção e. Na outra frase, eu tenho hoje eu vou comer mocotó ou vou sair com a família, né? Aí você já tem uma outra conjunção. Hoje eu vou comer mocotó, mas vou sair com a família. Também aí você tem duas orações, acompanhada da conjunção mas. Então, a gente já tem aí, nós já temos aí a conjunção e, olha só, e, eu já tenho a conjunção e, ou e mais, tá? Mas, MA é sem acento, tá? Aí, na outra frase, eu tenho, eu vou comer mocotó, hoje eu vou comer mocotó porque vou sair com a família. Então, subtende-se que ele vai comer mocotó porque sai com a família. Então, esse porquê aí é um porquê explicativo, a razão pela qual ele vai sair, tá? É explicativo. Nós temos ainda a mesma oração para dizer, hoje eu vou comer mocotó, portanto, olha só o portanto, né? Que já é outro tipo de conjunção, que é lá adiante vocês vão saber qual. Vou sair com a família. Hoje eu vou comer mocotó, tanto quanto vou sair com a família. Então, aí nós temos as orações com as conjunções, né? Com essas conjunções aí, né? Essas conjunções. Quais são as conjunções? E, ou, né? Olha só. As conjunções e, ou, mas, porque e, portanto, e tanto quanto, tá? Então, essas conjunções, vocês verão, né, lá no exercício, ou seja lá em qualquer outro material, que existe a conjunção ou síndeto, que é a palavra que liga a oração entre termos estabelecidos com relações diferentes. Os marcadores, que a gente chama marcadores de coesão relacional e interoracional. Tá? Então, essas conjunções, elas se dividem ou se subdividem, né, em dois tipos de conjunção, né? As conjunções coordenativas e as subordinativas.
né? Agora a gente vai para as subordinativas, meus amores, porque as orações subordinativas, desculpa, nós vamos para as coordenativas, porque elas são usáveis muito na redação de vocês, né? Para indicar uma explicação, para indicar uma alternância, para indicar o que nós chamamos de oração aditiva, adversativa, que é a mesma coisa que oposição. Isso acontece muito, né? Lá nas aulas, nas provas de larga escala, que tanto o nono quanto o oitavo ano, né, irão se submeter futuramente, tá certo? Olha só, veja só, lá nós temos as conjunções coordenativas, né, que se ligam às orações. Sintaticamente, elas são independentes, tá? Elas são independentes. Por elas serem independentes entre si, uma oração não exerce a função sintática da outra, né? Vale se ressaltar. Então, veja a frase aí, tá certo? Do período que tem. Um ladrão fugiu da penitenciária, mas a polícia o recapturou. Então, você tem aí duas funções. Você tem um ladrão fugiu da penitenciária, uma oração, e você tem a outra, mas a polícia o recapturou. Na primeira oração, você tem uma afirmação. Um ladrão fugiu da penitenciária. Na segunda oração, você tem a oposição da primeira. Então, você vai dizer que o ladrão fugiu, mas voltou para a cadeia, né? Então, é o oposto. O que a gente subentenderia, né? Que o ladrão fugiria e ia embora. Mas não, ele foi recapturado, tá bom? Então, é por isso que eles dizem que as conjunções coordenativas, elas não exercem a mesma função sintática, tá? Aí você tem aí isso, né? As conjunções são aquelas que a gente já viu, né? E, nem, mas também, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, né? Todas são conjunções. As subordinativas, tá aí, ó. Olha só as subordinativas. As subordinativas exercem a função, né? Que nós chamamos de função uma está submetida à outra, tá certo? Uma se submete à outra, uma conjunção se submete à outra. Aí o que é que acontece? Acontece que eu digo, é preciso que tenhamos coragem. Então, a palavra é preciso que, né? Tem que ter um complemento, completar isso aí, porque senão vai ficar incompleto. Um dia me disseram, o que é que me disseram? Que as nuvens não eram feitas de algodão, né? Não eram de algodão, aliás, tá certo? Então, isso aqui foi o que me disseram. Se eu não colocar que me disseram que as nuvens não eram feitas de algodão, não eram de algodão, não vai ficar completo. Se eu botar só um dia me disseram o quê? Tá certo? Aí essas conjunções coordenativas, como eu já disse, olha, meus amores, eu falei antecipadamente, mas aí vocês vão ter um quadro dessas conjunções que vão ajudar a vocês em todos os demais exercícios, porque eu vou trabalhá-las, né? Porque nós precisamos nos textos, nós precisamos em qualquer uma outra atividade que nós façamos, né, para negar, né, para explicar, para concluir. A gente precisa dessas conjunções, meus amores, tá bom? Então, prestem atenção bem direitinho, né? Olha só, as conjunções aditivas, né, elas indicam soma, adição, né? Já tá dizendo aditiva, aquilo que adire, que soma, né? E nós temos, por exemplo, e, nem, mas também, né? Que são as principais, não só,
mas, ela é adversativa, mas junto com o também, ela pode ser considerada aditiva também. Quando eu digo mas também, eu não só fiz a atividade, mas também copiei no caderno, né? Então, essa é uma aditiva. E copiei no caderno, né? Aí, como também, bem como, assim como, que, né? Se eu digo assim, eu fui ao cinema, né? Tomei, sei lá, sorvete, bem como vi um belíssimo filme. Então, esse bem como é e vi um belíssimo filme, tá? Tá, meus amores? Estão entendendo? Que bom que vocês estão entendendo. Então, veja só a outra. O advogado não só promoveu a defesa, como também provou que Ana era inocente, né? Olha só que maravilha, né? Ou que maravilha, né? Você tem aí como também e promoveu, né? A inocência de Ana. Chove que chove. Esse que aí, ele está dizendo assim, chove e chove, né? Só chove, como em João Pessoa, ultimamente, né? Ok? Então, as conjunções adversativas ou com teor adversativos são aquelas que vai contrariar aquilo que foi dito anteriormente. Indica o quê? Indica a adversidade, oposição, né? Aquilo que era esperado. Por exemplo, eu estudei muito, mas, né, não consegui êxito. Esse mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, eles exercem a função contrária da oração anterior, tá? Você tem que olhar a oração anterior, você tem que olhar a ação anterior, que é para depois, né, saber, né, como foi contrariado isso aí, tá certo, meus amores? Olha só. Então, continuando, né? Nós temos aí ainda, olha só, olha ali pro cursor, e esse I, aí você vai dizer, mas I, professor, você não disse anteriormente que I era adição? É adição. Mas com sentido negativo, ela passa a ser adversativa. Mas como assim, professora? Ora, meu amor, como assim? Se eu digo assim, eu estudei e não consegui êxito, olha o não aí. Então, eu estou dizendo que mesmo tendo estudado, não consegui êxito. Isso é o sentido oposto. É oposição à diversidade, né, daquilo que foi esperado. Então, mais conjunções, mas, porém, contudo, todavia, né? Olha só a frase. Ela comeu o lanche e não queria pagar. Esse "e" aqui está negando a oração anterior, porque, ora, se você come, você é obrigado a pagar. Se você está na escola, é obrigado a estudar. Ok? Brincadeirinha, mas é verdade, tá? Então, nós temos aqui mais conjunções coordenativas. Agora, nós vamos para as alternativas. O que é alternativa? Ora, eu estou explicando lá na tela, né? Aqui na tela, olha só na tela, ok? Eu estou explicando na tela, ora, eu estou explicando diretamente a vocês. Então, aí na tela, vocês verão que tem as alternativas que indicam alternância, dúvida de escolha, exclusão, equivalência, advertência ou ameaça. Ou vocês estudam no tempo remoto ou não aprenderão, né? Ou vão perder o ano.
E eu não estou falando de reprovação, eu estou falando de perder o ano mesmo. Porque vai ter que mostrar serviço. As atividades estão lá, meus amores, lá na plataforma, tá? Eu faço com o maior gosto da vida essas atividades. Escolho as questões, é claro que eu não elaboro todas, mas eu peço emprestado daqueles colegas que deixam disponíveis na internet, tá certo? Olha só. Então, nós temos o ou, o ora, o já, né? O nem e o quer. Então, essas são, né, as conjunções que nós conhecemos como alternância. Olha o exemplo. Ora chove, ora faz calor. Hoje vou comer lagostas ou camarão. No meu caso, nenhuma coisa nem outra, tá? Porque eu nem gosto de lagosta e nem de camarão. E não é porque eu sou pobre. Olha, eu vou olhar pra cara de vocês. Não é porque eu sou pobre, não. É porque eu não gosto de lagosta e nem de camarão mesmo. O camarão eu tenho alergia. E a lagosta, eu não vejo nada de graça, tá? Gosto de caviar. Gosto de caviar. Então, veja só. Explicações, né? Explicações. Nós temos aí as explicativas, meus amores. Tá vendo aí? Olha só. Né? As alternativas, ou, quer, ora, já, nem, né? Tem as frases aí. E aqui agora você tem, né, as explicativas, né? Aquelas que dão uma explicação, que dão uma direção para você, aquilo que você disse anteriormente, que é o que, o porquê, o pois, o porquanto, né? Ela caiu, que eu vi, né? Ela caiu, eu estou explicando que eu vi, né? Creia em mim, porque